Amém? Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Deus, que nessa noite nos reuniu aqui para juntos ouvirmos a palavra do Senhor. Eu peço aos amados irmãos que abram vossas Bíblias no livro de Tiago, no seu capítulo 1. Vamos ler do verso 5 ao verso 8. Tiago, capítulo 1, versos do 5 ao 8. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhes será concedida. Peça, porém, com fé sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Amém. Oremos mais uma vez. Bondoso Pai e eterno Deus, graças te damos, Senhor, por nos conceder, Senhor, um momento, Pai, tão grandioso de estarmos na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque podemos nessa noite, Senhor, te oferecer o nosso louvor, te oferecer a nossa adoração, te apresentar as nossas petições, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Também, Pai, desde já eu te peço que Teu Espírito Santo, Senhor, trabalhe em cada coração aqui nesta noite, para que uma boa semente possa cair em terra boa, Pai, e que frutifique. E que o Teu nome seja glorificado através da vida dos meus irmãos. Que o Senhor também me abençoe e me conduza no momento dessa ministração, para que, ó Senhor, Deus da glória, toda a Tua casa seja edificada. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Nós acabamos de ler uma passagem aqui neste livro de Tiago, uma passagem gloriosa, onde há algo tremendo, grandioso, uma verdade tão profunda, que nesta noite eu gostaria de aprofundar mais e mais nesse ponto junto com os meus irmãos, assim como o Senhor me levou a tal feito durante esses dias, esses longos dias que eu fiquei preparando esse sermão. E quantas vezes eu já li esse livro, já estudei esse livro, mas diante de acontecimentos que me rondaram, essa palavrinha, ela sobressaiu da minha mente. Quando eu li esse texto, você já viu uma imagem em 3D, que é como se ela surgisse na sua frente, e ela cresceu diante de mim, e foi a palavra que está nesse versículo 5, que nós acabamos de ler, que é a palavra sabedoria. A palavra sabedoria. E nesta noite eu gosto de aprofundar junto com meus irmãos sobre essa palavra sabedoria. E se você observar, é tão interessante que ele diz algo bem peculiar. Ele diz: se vocês têm falta. E eu pergunto nessa noite para os meus amados irmãos: quem não precisa de sabedoria? Todos nós necessitamos de sabedoria. E a sabedoria que ele fala aqui não é uma sabedoria humana, não é uma sabedoria intelectual, mas é a sabedoria que vem do alto. A sabedoria divina, a sabedoria que nós precisamos. Então, para que a gente faça essa introdução gloriosa dessa palavra, para que vocês possam acompanhar junto comigo, no livro de Eclesiastes, no capítulo 10, no versículo 12, quando ele fala sobre a excelência da sabedoria, ele diz assim, no versículo 12 ele diz: as palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato o destroem. Uma pessoa que não tem sabedoria, ela se perde nas suas próprias palavras. Ela se destrói, ela acaba com a sua reputação. Se uma pessoa não tem sabedoria, o seu modo de agir se torna vergonhoso. E ela é apontada por todos, lá vai o tolo. A falta de sabedoria na vida de uma pessoa é uma coisa triste.
É uma coisa vergonhosa, como ele próprio diz, ela é destruída, ela mesma se destrói. Então, mediante essa verdade tão grandiosa, eu gostaria que os irmãos lessem junto comigo, lá no livro de Provérbios. Nós vamos hoje andar um pouquinho na palavra do Senhor, mas são palavras maravilhosas. No livro de Provérbios, antes de começar o livro de Provérbios, eu não sei se vocês já leram, já prestaram atenção no que está escrito no início do capítulo 1, tem algo maravilhoso para nós. Que quando eu leio, eu digo, meu Deus, que coisa tão tremenda. Por que eu não prestei atenção nisso antes? Por que eu não prestei atenção de forma tão grandiosa como isso está aqui? Olha só o que ele diz. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. O livro de Provérbios, ele tem 31 capítulos, não é assim? Olha o que ele diz. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina e a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. E ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom siso aos jovens. Olha que introdução gloriosa neste livro. Olha que coisa tremenda ele fala. É de você olhar essas palavras, você que necessita de sabedoria, dizer, verdadeiramente, eu vou meditar agora sobre esse livro. Eu vou meditar nesse livro, se ele contém tudo isso, porque a palavra do Senhor é verdadeira. Se verdadeiramente ela vai me instruir em tudo isso, eu vou abraçar cada versículo desses 31 capítulos, para que a minha vida seja uma vida de sabedoria. Porque a revelação do Senhor, como eu costumo dizer, não espere uma luz brilhar aqui neste lugar, esse tempo tremer. Simplesmente olhe para a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a palavra de Deus, é a revelação de Deus para nós. E o Senhor está dizendo, através da sua palavra, que a sua palavra, que o que nós acabamos de ler aqui é verdadeiro. E são textos que vão enriquecer a nossa vida e nos tornar sábios. E nos tornar prudentes. Então, no capítulo 1, a partir do versículo 20, ele vai falar sobre esta sabedoria que nós acabamos de ler lá no livro de Tiago, o qual nos manda pedir, porque necessitamos. Então, que sabedoria do alto é essa? Então, no livro de Provérbios, você vai ver no capítulo 1, do versículo 20 ao versículo 33, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 8 e no capítulo 9, se apresentando para nós, nesse livro glorioso, que tem palavra de sabedoria, para que possamos viver de forma digna e sábia na nossa vida. Então, ele começa dizendo aqui, no versículo 20 do capítulo 1, a sabedoria, ela nos convida. Olha que coisa tremenda. Diz que a sabedoria, ela clama, ela chama. A sabedoria, ela está presente. Isso quer dizer que ela não está escondida. Deus se apresenta para nós através da sua sabedoria, por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito Santo. O Senhor nos edifica através disso e Ele nos convida. A sabedoria diz que, a sabedoria no versículo 20 diz, a sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a sua voz nas praças públicas, ou seja, ela está ao alcance de todos e na presença de todos aqueles que desejam a sabedoria do alto. A sabedoria divina, ela não está escondida dentro de uma gaveta ou dentro de um cofre fechado. Não, a sabedoria, ela está pronta para qualquer um que a buscar. Ele diz no versículo 23 que há uma promessa que a sabedoria será derramada e exorta a não rejeitá-la. Então, ele nos convida a desejar essa sabedoria que está para todos nós. É uma sabedoria, como ele fala, que nós devemos pedir ao Senhor, que ela, com certeza, Deus nos concederá essa sabedoria. E no versículo 34, ele diz o seguinte, mas o que me der ouvidos, habitará seguro e tranquilo, sem temer o mal. Em outra versão que eu trouxe, que eu acho mais completa, diz assim, mas quem me ouvir, viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Então, ele nos ensina aqui que a sabedoria, a gente quando busca a sabedoria do alto e ela é derramada em nossas vidas, essa sabedoria, ela nos capacita a ter fé. Ela nos capacita a termos o quê? A esperança, a confiarmos em Deus.
A sabedoria do alto, ela é como se fosse uma base para o cristão conseguir viver a sua vida cristã dignamente, sabendo falar, sabendo ouvir, sabendo responder, que é um dos maiores déficits que a gente tem como cristão. Se você analisar uma vida, a nossa vida, vou colocar a nossa vida, tem momentos na nossa vida que a gente não sabe nem como agir. Tem momentos na nossa vida que a gente não sabe nem como responder. Tem momentos na nossa vida que nós passamos por situações que são tão complicadas que qualquer ação ou qualquer atitude nossa vai pôr tudo a perder. Esse é o momento que nós devemos parar e clamar ao Senhor pela sabedoria do alto para que Ele possa nos conduzir. E se você olhar no capítulo 2, ele vai falar agora sobre a excelência da sabedoria, vai mostrar o valor da sabedoria na vida do cristão. Ele diz assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, e der ouvido à sabedoria, e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, e procurar sabedoria como se procura prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é o temor do Senhor. Então ele está dizendo aqui que para você entender e temer ao Senhor, você precisa ter a sabedoria. Se você não tiver a sabedoria do alto, você vai olhar para Deus sempre como alguém ou alguém que vai suprir as suas necessidades. Você não vai olhar para Deus com amor. Porque quando você tem a sabedoria, você recebe o entendimento e a compreensão do alto para amar, para ter fé, para esperar em Deus, para confiar em Deus. E se você não tiver essa sabedoria dentro de você, então tudo que você tem de Deus vai ser apenas... Você não vai conhecer a profundidade do que Deus quer que você conheça dele. Você vai conhecer apenas algo só por cima, superficial, sem nenhuma profundidade. Por isso que Tiago nos aconselha a pedir sabedoria a Deus. Nós devemos pedir sabedoria. E o versículo 20 do capítulo 2 diz assim: a sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e manter-se nas veredas dos justos. Então, a sabedoria que vem do alto, ela fará com que o homem seja mantido, olha que coisa maravilhosa, nos caminhos do bem. E a sabedoria também fará com que ele esteja andando, mantendo-se firme na vereda dos justos. Então, em todo o tempo, vamos ser conduzidos e guiados pelo caminho certo, quando buscamos a sabedoria do alto. No capítulo 3, do versículo 1 a 35, a sabedoria agora exorta a obedecer ao Senhor. Então, quando nós buscamos a sabedoria, nós aprendemos a obedecer ao Senhor. Então, os versículos em questão será o versículo 13 e o 17. O 13 diz assim: como é feliz o que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento. E o versículo 17 diz: os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis. Então, o homem sábio, ele se destaca diante de todos, onde quer que ele esteja. O homem que tem a sabedoria de Deus em sua vida, ele é alguém que reluz por onde ele andar. Ele será uma pessoa reconhecida e respeitada onde quer que ele for. E já é o contrário, os tolos, os que não têm entendimento. Ele pode ser a pessoa mais proeminente, mais próspera financeiramente, mas se ele não tiver sabedoria do alto, ele não passa de um tolo, de alguém indigno de ouvir conselhos, ou confessar algo para ele da sua parte, pedir alguma ajuda a ele, algum conselho, será inútil, porque ele não passa de tolo, certo? E continuando, o versículo 33 diz assim, no capítulo 3, para ninguém se perder, diz assim, 33: a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas Ele abençoa o lar dos justos. Então, andar com sabedoria faz que você se torne um justo, e a bênção do Senhor estará sobre a sua casa. O versículo 35 diz assim: honra e herança dos sábios. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Então, a gente olha e vê as grandiosas obras do Senhor em colocar em nossas vidas, em nos dar de presente um dom tão precioso, que é o dom da sabedoria. E no capítulo 8, agora o capítulo 8,
diz que a sabedoria está clamando. O discernimento ergue a sua voz. Então, quem tem sabedoria tem discernimento. E como existe, meus irmãos, cristãos sem discernimento? Cristão sem discernimento é cristão, com certeza, que causará no meio da igreja do Senhor discernimento, divisão, contendas, falácias, trará confusões, intrigas, fofocas. O crente que não tem discernimento é algo triste na casa do Senhor. E ele diz que é necessário que nós queiramos e desejamos sabedoria para que o discernimento do Senhor esteja em nossas vidas. E mais uma vez no 33 ele diz assim: ouça a minha instrução e serão sábios. Ouça a sabedoria do Senhor e serão sábios. O 35 diz: pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o valor do Senhor. E o 36: mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Olha que coisa terrível. Uma pessoa que não anda, que não tem sabedoria do Senhor. Uma pessoa que anda com os seus próprios desejos, com as suas próprias vontades. E para concluir o 9... agora, a sabedoria, ela faz um banquete. Ela faz um banquete e ela convida os homens a participar desse banquete. E o 6, ela diz assim: deixa a insensatez, e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Então, deixa bem claro que quem não tem a sabedoria do alto é um insensato. E ele diz no 10, ele diz, é o 10, ele diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Então ele está dizendo para a gente que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então a sabedoria leva-nos a temer a Deus, a compreender a grandiosidade de Deus. E o conhecimento do santo é entendimento. Então, é por isso que ele faz. Agora vamos voltar para o texto. Amém? É por isso que ele faz esse convite para nós de buscarmos a sabedoria do alto. Essa sabedoria. Daqui a pouco a gente vai compreender mais sobre essa sabedoria do alto no capítulo 3. Então, diz assim a palavra do Senhor, voltando para o texto. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade. Então, essa sabedoria do alto que nós acabamos de ver lá no início, lá em Provérbios, essa sabedoria que realmente nos conduz a viver uma vida digna do Senhor, é a sabedoria do Senhor que vem do alto. Ele diz que nós devemos pedir a Deus. Primeiro, ele diz que nós necessitamos de sabedoria. Depois ele diz que nós devemos pedir essa sabedoria a Deus. Então, como obter essa sabedoria? Primeiro é reconhecer que eu necessito de sabedoria do alto. E segundo é eu olhar para o Senhor e pedir a Deus. E orar e rogar a Deus que Ele me dê sabedoria. Porque o homem que não tem sabedoria, ele pode ter conhecimento, ele pode ter entendimento. Ele pode conhecer a palavra do Senhor, ele pode escrever livros, ele pode fazer N coisas, dar palestras, pregar a palavra dos 4 cantos do mundo, ele pode ir para onde ele for. Mas se ele não tiver a sabedoria que vem do alto, ele não tem entendimento, ele não tem discernimento espiritual para ver, para ouvir a voz de Deus, para conduzir o seu caminhar retamente, honrosamente, como nós vimos em Provérbios, para o homem que tem sabedoria. Ele acha e ele age conforme o seu conhecimento. Ele age e ele faz conforme a força do seu braço. Mas aqui ele está dizendo, ele está nos ensinando, o Tiago está nos exortando, ele está falando que nós devemos pedir a Deus sabedoria do alto, porque nós precisamos, porque nós necessitamos dela. É algo que nós necessitamos. Muitas vezes nós oramos a Deus, nós pedimos tantas coisas, nós desejamos tantas coisas, nós queremos tantas coisas, mas o que é primordial, o que é a base da fé cristã para que a nossa vida seja uma vida que vá de encontro à vontade do Senhor, é nós termos sabedoria divina, conhecimento divino, para que a fé seja gerada em nós, para que o amor seja gerado em nós, nós estamos negligenciando.
Nós estamos achando que a nossa vida está boa demais do jeito que está, que nós estamos bem demais do jeito que estamos, já estudamos o suficiente, ou estamos estudando o suficiente, estamos vivendo bem demais. Mas nos falta algo glorioso para a vida de um cristão. É o discernimento, é a sabedoria de Deus para tomar nossas decisões corretamente e conforme a vontade do Senhor. Por isso que é importante pedir a sabedoria do Senhor. E ele fala para uma igreja que estava dispersa, uma igreja perseguida, uma igreja que estava passando por várias tribulações e provações. Ele estava falando para a igreja, olha, vocês têm que pedir ao Senhor sabedoria. Sabedoria que vem do alto. Para que a vida de vocês esteja bem. E assim como foi dito no início na devocional, para que nós estejamos satisfeitos no Senhor. Porque se você não tiver sabedoria, você nunca vai estar satisfeito. Você sempre vai querer mais e mais. Mas o Senhor, Ele derrama no nosso coração o entendimento para que venhamos compreender que Ele é a nossa suficiência. Estar em Deus é suficiente para nós. Estar no Senhor é suficiente. E nós só vamos ter esse entendimento se nós tivermos sabedoria que vem do alto. Por isso nós vemos tanta dissensão no meio do povo de Deus. Coisas pequenininhas se tornam tão grandes por falta de sabedoria e discernimento espiritual. Das coisas espirituais. E ele diz mais. Ele diz agora no versículo 6, ele diz assim, peça, porém, com fé, sem nada duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar e é levada e agitada pelo vento. Não pense essa tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, pois tem uma mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então ele busca agora nos chamar a atenção à fé. Então é necessário a gente ter fé. Vamos pedir sabedoria ao Senhor, crendo que o Senhor ouvirá o nosso desejo. Crendo que o Senhor ouvirá o nosso desejo, porque nós estamos dizendo ao Senhor que nós necessitamos. E sabemos que Ele é a fonte de toda a sabedoria. Porque no capítulo 2 de Provérbios diz que a sabedoria estava com Deus desde o início. Então é necessário que nós pedimos ao Senhor e confiamos que Ele nos dará. Temos fé e confiança no Senhor. Porque a fé e a sabedoria, elas andam juntas. Quando buscamos o Senhor, a fé, ao ouvir a palavra do Senhor, diz que a fé vem pelo ouvir. E quando a gente ouve a palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus crava ela em nossos corações e vai gerando em nós o saber. A sabedoria do Senhor gera dentro dos nossos corações. E nós vamos começar a ampliar nossa mente, a entender os preceitos, as vontades e os desígnios de Deus para nossas vidas. Então, quando ele fala, devemos pedir com fé, temos que ter a convicção que estamos verdadeiramente fazendo a vontade do Senhor, crendo e confiando plenamente nele. E essa fé, ela está também conforme a tríade da fé, que é a fé, a esperança e o amor. Gera as três coisas dentro do nosso coração. Quando temos a sabedoria de Deus, quando buscamos a sabedoria de Deus, nosso coração se enche de fé. E essa fé gloriosa faz com que nós amemos mais ao Senhor. E quando a gente ama mais ao Senhor, a gente confia, a gente espera, a gente descansa. Mas é preciso termos sabedoria do alto. Que o nosso coração esteja cheio de fé, para que verdadeiramente venhamos amar o nosso Senhor. Amados, ninguém ama Deus sem ter o conhecimento, sem ter a fé. Ninguém ama Deus. Porque é como se fosse gerando dentro dos nossos corações. O próprio Deus vai colocando o dom da sabedoria dentro dos nossos corações. E esse dom vai gerando dentro de nós. Louvado seja Deus por isso. Então, agora, vamos meditar sobre mais alguma coisa. Diz assim, quem duvida de Deus? Quem duvida de Deus? Quem duvida de Cristo? Quem duvida do Santo Espírito? Quem duvida da fé cristã? Quem duvida dessas coisas? Sabe quem duvida dessas coisas? É quem não tem um conhecimento verdadeiro. Quem não tem um conhecimento do nosso Deus, quem não busca conhecer o nosso Deus, quem não pede sabedoria para entender as coisas de Deus, quem não tem a experiência espiritual para ser impactado com a presença de Deus, esse verdadeiramente vai duvidar da fé de Deus. Um exemplo de experiência com Deus, eu não sei se vocês já se questionaram, quantos e quantos missionários, quantos e quantos, você olha para os apóstolos, para os pais apostólicos, quantos foram martirizados e em nenhum momento negaram a sua fé. Pelo contrário, permaneceram firmes.
Morreram por amor a Cristo. O que levou esses homens a dar a sua vida? Assim como Tiago foi apedrejado, Paulo foi degolado. E tantas mortes, eles não negaram a sua fé. O que é que havia nesses homens? Eles tinham experiência com o seu Deus. Eles tinham entendimento e sabedoria do alto para saber que nosso Deus, mesmo não estando visível aos nossos olhos, Ele está aqui. Mesmo não estando visível aos nossos olhos, Ele habita em nós. Essa fé, essa experiência gloriosa. Olha, eu tive uma experiência com o Senhor quando eu estava preparando esse sermão, como eu falei para vocês com relação a essa palavra, que ela subia diante de mim e ela se afastava. E os meus disseram, misericórdia não, né? Oh, meu Deus! Essa sabedoria é algo tão maravilhoso, tão glorioso. E é uma experiência que ninguém vai roubar de mim. Ninguém rouba de você. Não tem ninguém que venha dizer para você, mas isso não é verdade. Eu digo, bem, pode não ser para você, mas para mim é. Porque eu experimentei. É experimentar. Faz toda a diferença na vida do crente. E quem duvida disso é aquele que não foi transformado. É aquele que não teve a renovação da sua mente, como Paulo fala lá em Romanos. Esse não vai compreender jamais. Ele vai realmente duvidar. Mas nós, jamais. A igreja do Senhor, que recebe o dom de Deus, que recebe a sabedoria plena que vem do alto, jamais. Mas nós devemos vigiar. Devemos pedir a Deus para que sempre ela permaneça em nossas vidas. Alguns meses atrás, acho que foi um mês atrás, a gente viu o que aconteceu com o pastor, né, Paulo Júnior. Ele mesmo veio a público e falou, por isso que eu estou falando aqui. Então a gente vê, e eu fui indagar assim, Senhor, era um homem tão estudado, tão letrado, escreveu livros, pregava em todos os cantos, seminários e mais seminários. O conhecimento dele ultrapassou a sabedoria divina. A sabedoria que vem do alto. E quando a sabedoria que vem do alto ela é substituída pelo conhecimento humano, o homem peca. E o que é pior, ele nem percebe. Como ele mesmo disse, ele nem percebia. Ele estava tão sem sabedoria do alto, tão sem discernimento do alto, guiado pelo seu conhecimento humano, que ele se afastou. Ele não tinha mais sensibilidade. E nós cristãos temos que ser humildes a todo tempo e dizer, Senhor, eu não sei nada, Tu sabe tudo, me ensina. Me ensina, Senhor. Em tudo que nós vamos fazer, da pequena coisa à maior, peça ao Senhor para que Ele dê sabedoria do alto para você viver a sua vida. Nós precisamos da sabedoria do alto para que a gente não se torne insensível à voz do Senhor e venhamos tropeçar. Agora, mediante o que nós já ouvimos, vamos para o capítulo 3. E esse capítulo, quero me ater mais um pouquinho. Capítulo 3 de Tiago. Agora ele vai mostrar para nós um pouco mais da prática dessa sabedoria. Primeiro, nós vimos como é grande essa sabedoria. E se você tiver tempo, você lê em casa, né, os textos que nós... Capítulo 1, a partir do versículo 20 ao 33 de Provérbios, capítulo 2 de Provérbios, capítulo 3, capítulo 8 e capítulo 9. Que vai mostrar a profundidade dessa sabedoria tão gloriosa. E também Eclesiastes, capítulo 10, também vai nos falar sobre a excelência da sabedoria. Agora nós vimos que nós devemos pedir ao Senhor. Amém? A sabedoria do alto, ela é para o filho dos homens. Ela é para a igreja do Senhor. Ela é para o povo de Deus. Ela é para nós. A sabedoria de Deus é um dom, aleluia, que vem para a igreja do Senhor, que vem para você. E é um dom tão glorioso que se você pedir, como nós lemos, Deus dá. Ele não diz amanhã eu darei, talvez eu darei. Não, Ele dá. Então creia, tenha fé. Deus vai me dar, Deus me dá, Deus nos dá. Amém? E agora ele vai falar da parte prática dessa sabedoria. A sabedoria do alto de forma prática em nossas vidas. Então agora, Tiago ele vai nos apresentar 2 tipos de sabedoria. Ele vai nos apresentar a sabedoria adquirida, a sabedoria que o homem estuda. No caso, a gente que estuda teologia, a gente aprende um conhecimento de Deus intelectual, um conhecimento e a sabedoria que vem do alto. Vamos lá. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Né? É uma pergunta. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Quem acha que sabe tudo?
Quem acha que tudo domina e não há uma área de algum saber, o conhecimento desse mundo que você não saiba? Ninguém. Nós temos um conhecimento tão pequenininho que não sabemos nada comparado ao que nosso Deus é. A palavra do Senhor diz que o nosso Deus, Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe quanto cabelo tem na nossa cabeça. Ele sabe todos os nossos dias já estão contados diante dEle. Ele sabe tudo sobre nós. Não há nada que Deus não saiba. Passado, do presente, até os nossos pensamentos. Deus conhece todas as coisas. E Ele diz, se você diz que você é sábio e que você tem entendimento, que não é o nosso caso, que nós somos humildes para reconhecer isso, Ele diz, que demonstre por todo o seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Então ele diz, olha, se você tem verdadeiramente sabedoria, demonstre em seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Veja que nada provém de nós, provém de Deus. A sabedoria do Senhor, ela é quem condena a vida do homem, ela é quem guia e conduz a vida do homem. Aí ele começa. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja e ambição, ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Este tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Então, qualquer sabedoria que você trilhe os seus caminhos, qualquer sabedoria que alguém acha que é senhor da sua vida, que o seu conhecimento e o seu proceder, o meu ato egoísta, o meu ato de me achar que eu sei de tudo, que eu posso tudo, que eu consigo viver sem essa sabedoria do alto, ele diz que esse tal pensamento é um pensamento que não é espiritual, é terreno e também é demoníaco. Então, qualquer que vive a sua vida achando que não precisa da sabedoria que vem do alto, toda a sabedoria ou entendimento que ele tem é entendimento do diabo, vem do maligno. Porque o homem de Deus, a igreja do Senhor, ela só vive e só progride, e só cresce, e só ama, e só vive em unidade, e só vive em amor, e só vive em união, se ela tiver a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do nosso Deus. Agora, ele vai falar no 16, no 17. Mas a sabedoria que vem do alto, agora ele vai traçar de forma prática o que reflete a vida daquele que recebe a sabedoria do alto. Ele agora vai mostrar como é a vida, quais são as atitudes, quais são as características do cristão, da igreja do Senhor, do povo de Deus, o que recebe a sabedoria que Deus envia lá do alto. Ele diz o seguinte: antes de tudo, ela é pura. Então, aquele que tem a sabedoria do alto, aquele que recebe a sabedoria de Deus, ele não anda em negócios pecaminosos. Ele não anda na prática do pecado. Ele não vive abraçando as coisas do mundo. Ele não se agrada das coisas que são pecaminosas, que são sujas. Ele abomina o pecado. O pecado não faz parte da vida desse homem, dessa mulher. O pecado não faz parte da vida dele. Por quê? Porque aquele que recebe a atitude é uma atitude pura. Ele busca, ele preza pela santidade. Eu estava vendo uma reportagem de Augusto Nicodemos, ele falando sobre vestimentas, sobre vestes. E ele mostrava, a pessoa pegou ele falando e mostrando os vídeos. Né? E mostrando umas mulheres se conduzindo às igrejas. Aí tinha uma pregando no púlpito com um vestido canelado. Eu não sei se os irmãos sabem o que é vestido canelado. Não? É um tecido que ele é de malha e ele é bem justinho no corpo. Quando você põe ele, fica justo. E a mulher lá em cima pregando com esse vestido. Ela é uma mulher muito bonita, muito, muito bem feita. Aquele tipo de mulher assim, da cintura bem fininha, né? Bem bonita. E ela
e ali e o pastor falando, e essa mulher desfilando lá, e ele falando as coisas, e eu, meu misericórdia. Que falta de sabedoria dela. Que falta de entendimento. Causando lascívia nos irmãos. Isso não condiz com uma pessoa que tem a sabedoria que vem de Deus. Porque a sabedoria que vem de Deus, ela é pura. As atitudes são puras. O que sai da nossa boca tem que ser puro. Pelo menos isso em nome de Jesus. Palavras torpes da boca do cristão, isso é inadmissível. Não pode sair isso da nossa boca, e coisas. E ele fala mais, além de pura, depois ela é pacífica. Então a atitude do cristão, ela é pacífica, ele é pacificador. E não distribui contenda entre os irmãos. Ele vê a contenda, ele quer apaziguar. Não é assim não. Ele não vai inflamar mais. Pelo contrário, ele vai causar a união, a unidade. Para com isso aí. A atitude daquele que tem a verdadeira sabedoria que vem do alto, ele é uma pessoa pacífica. Ele une. Ele aproxima. Ele não divide. Ele olha para a igreja e vê a igreja como uma forma única. Ele não vai dividir, ele vai pacificar, ele vai unir. Imagina cada um de nós aqui agindo para a unidade do corpo de Cristo. Não havia divisão. Não havia contenda, não havia nada. Todo mundo iria verdadeiramente viver com um propósito. Qual o propósito da gente? Que o reino do Senhor cresça. E como serei usado, eis-me aqui, Deus o sabe. Disposto a ver o reino do Senhor crescer. Esse é o nosso propósito. Ele é pacificador. E ele também é, na versão de vocês, há outras palavras, ele é amável. Amados, o mínimo que a gente pode esperar de uma pessoa que se diz cristão, que recebe o dom da sabedoria do alto de Deus, é uma pessoa amável. Existem pessoas que são tão truculentas que você olha assim, e essa pessoa é crente? São tão brutas que você diz, essa pessoa verdadeiramente nasceu de novo? Eu não sei se já aconteceu isso com vocês. Então, a gente tem que se policiar nisso. Senhor, como eu estou sendo? Eu tenho a verdadeira sabedoria do Senhor na minha vida? Então, eu tenho que ser o quê? Eu tenho que ser uma pessoa amável. Amável. É tão maravilhoso você estar perto de uma pessoa que é amável, é bom estar perto. E nós temos que ser assim, que as pessoas queiram ficar perto de nós, pois somos tão amáveis, tão dóceis. Claro que não tolas, que temos sabedoria para não ser tolas, mas temos que ser dóceis. E mais ele diz, compreensiva. E tem versão que diz tratável. Não sei se a de você diz tratável. E compreensível e tratável são aquelas pessoas que são fáceis de tratar. Há um incidente, há um desentendimento. Mas a pessoa é tão fácil de tratar que você vai até ela. Não, foi assim. Tudo bem, concordo. Ok, vamos lá, sem problema. É tratável, é maleável, é fácil de submeter à vontade de Deus. E isso é justamente isso que ele quer dizer. É uma pessoa compreensiva. Ela é compreensível. Por quê? Porque ela tem uma sabedoria que vem do alto. Ela tem a sabedoria de Deus dentro dela. E essa sabedoria a capacita. Ela é capacitada por Deus para ser tratável. Ela é capacitada por Deus para verdadeiramente ser uma pessoa que compreende as coisas. Ela não é aquela pessoa que reluta, é rebelde. Não, eu tenho razão. Não, eu não tive culpa. Mas quando você é uma pessoa compreensiva e tratável, você entende, por meio do Espírito Santo, porque não é você, é o reino de Deus. Não é você, é a igreja do Senhor que está em primeiro lugar. Não é você, é o crescimento de toda a igreja, não só o seu, de todos nós, vivendo uma vida verdadeiramente, compreendendo uns aos outros, para evitar discórdia no meio de nós. Outro ponto também que ele fala, ele é imparcial e sincero. E assim, na hora que eu estava vendo isso aqui, eu disse, meu Deus, imparcial. Uma pessoa imparcial, o cristão imparcial, que tem o conhecimento do alto, ele é imparcial. Uma pessoa imparcial é aquela que não toma partido. Ela nem é do lado desse e ela nem é deste lado. Ela não tem partido, ela é imparcial, ela é justa. E para nós sermos justos, nós devemos olhar para quem? Para Cristo. Então, se o reino de Deus está sendo glorificado,
É aí que está a minha justiça. Eu não posso olhar para a direita e ver que o reino do Senhor está... olhar que estão querendo dividir o reino de Deus. Eu não posso olhar para isso. Eu tenho que olhar para Cristo. É para Cristo ser glorificado. Então, faço uma pergunta para você. As minhas atitudes, os meus pensamentos, as minhas convicções estão contribuindo para que o reino de Deus cresça? Estão contribuindo para que o reino de Deus cresça? Os meus sentimentos, aquilo que está dentro do meu coração, em relação à minha igreja, em relação às pessoas, estão verdadeiramente contribuindo para que o reino de Deus cresça? Se sim, prossiga. Prossiga. O importante neste lugar, acima de todas as coisas, é o reino de Deus. É a glória de Deus. Porque foi para isso que nós fomos chamados. Para que Deus seja glorificado através das nossas vidas. E o mais Deus cuidará. Porque a casa é dele, o povo é dele. Ele cuidará de todas as coisas. E em seguida ele diz... o fruto... Sim, e sincera. Sincera também é muito importante. É sem falsidade. É não ser fingido. Somos cristãos, temos que ser sinceros. Por que temos que ser sinceros? Nós estamos falando sobre sabedoria que vem do alto. E a sabedoria que vem do alto, ela derrama discernimento espiritual na sua vida. E crente com discernimento espiritual é o crente que vê além do que os olhos naturais veem. É o crente que vê além de sorrisos bajuladores, de palavras afáveis aos ouvidos. O crente com discernimento, ele vê além. Ele consegue enxergar coisas que os outros não veem. Ele sabe porque Deus revela a real intenção do coração. Ninguém se esconde diante de um crente que verdadeiramente tem discernimento. Não há fingimento. E ele está dizendo que esse crente é sincero. Nós temos que ser sinceros uns com os outros. Tem que haver sinceridade em nossas vidas. Porque a palavra do Senhor está dizendo claramente aqui, são os frutos de quem recebe sabedoria que vem do alto. Isso dá para que a gente tenha um pouco de entendimento, não é? E diz mais. O 18. O fruto da justiça semeia-se em paz. O que é o fruto da justiça? O Evangelho. Cristo. O reino de Deus. A palavra de Deus. A sua igreja. Nós estamos aqui justamente fazendo o que ele está dizendo aqui. É o fruto da justiça. Ele tem que ser semeado em paz. Então a igreja com a sabedoria que vem do alto é uma igreja que caminha em paz. Para que o reino do Senhor cresça. E ele diz que caminha em paz para o quê? Para os pacificadores. Então que o Senhor venha colocar em nossos corações, meus irmãos, o desejo e a vontade de estar sempre mais e mais buscando essa paz, buscando esse entendimento, essa sabedoria que vem do alto. Que sem essa sabedoria, nós vamos ser, sabe como? Como um sino que badala. Um sino que só faz barulho e não tem crescimento. Buscar a sabedoria do alto, como Tiago nos exorta no capítulo 1, para que o reino de Deus cresça e que nós sejamos, com essa sabedoria, úteis para Deus. Tudo isso redunda numa única coisa: capacitar você para a glória de Deus. Capacitar a igreja para ser usada, para que o nome do Senhor seja glorificado. Esse é o principal propósito dessa sabedoria que vem do alto ser derramada em nossas vidas. Porque o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é poderoso. Ele é grandioso e Ele é misericordioso. E eu bendigo o Senhor porque a sua misericórdia, ela é longânima e ela se estende de geração em geração. Porque se Deus não fosse longânimo, ai de nós, ai de mim, digo eu com toda a convicção. Que o Senhor venha derramar a sua graça sobre nossas vidas a cada dia, para que possamos compreender a importância da nossa vida. Como nós somos, irmãos, importantes. Como nós somos úteis para o reino de Deus. Nós não somos indispensáveis, mas somos importantes e úteis para o reino de Deus.
Somos vasos que o Senhor quer lapidar, que o Senhor quer usar, cada um de nós, para que o reino dele glorifique, para que o reino dele cresça e o seu nome seja glorificado. Então não devemos perder tempo com coisas pequenas, que atrapalham o nosso crescimento espiritual. Não devemos perder tempo com coisas banais, com coisas fúteis, mas que peçamos ao Senhor a sabedoria que vem do alto, para nos capacitar, para que sejamos instrumentos valiosos na casa do Senhor. Para que esse lugar possa contar comigo e com você, para que o reino de Deus cresça. É tempo de levantar a nossa cabeça, olhar para o alto, rogar ao Senhor por sabedoria, rogar ao Senhor por discernimento, para que possamos viver uma vida com fé, uma vida com esperança e uma vida com amor. Para que não sejamos apenas ouvintes, mas que sejamos, como o Tiago diz, praticantes e não negligentes. Que verdadeiramente essa palavra faça efeito em nossas vidas. Que possamos amar o Senhor, dedicar nossa vida para o crescimento, para que o Senhor nos use para a glória do seu nome. Então que o Senhor nos abençoe grandemente. Que a sua sabedoria seja derramada em cada um de nós, para que possamos ser úteis para o reino do Senhor e não perder tempo com coisa que não vale a pena. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.